E aí pessoal, beleza? Eu espero que sim. Meu nome é Azote e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade a uma história de Jujutsu Kaisen. Eu estou falando de Jujutsu Kaisen Zombies. Se você não assistiu aos episódios anteriores, eu deixarei aqui no card a playlist. Eu recomendo bastante vocês darem uma olhada lá antes de assistir esse vídeo. O capítulo começa com o céu tomado por uma escuridão pesada, as nuvens se arrastam como se o mundo estivesse prendendo o fôlego, então é possível ver uma expansão de domínio. Um rasgo surge no tecido da realidade, a energia do domínio se espalha com uma explosão silenciosa, o ar vibra e os cacos da própria existência tremem. Com tudo isso, vemos o sol se romper, a barreira antes inquebrável começa a trincar. E do lado de fora, alguém começa a dizer que os contornos externos de uma barreira são frágeis por fora. A voz vem das sombras, fria, calma, mas perigosa. Uma figura envolta em escuridão surge, seus olhos escondidos por fios de cabelos desgrenhados brilham como uma paz macabra. É o Kenjaku. A luta de Yuta e Sukuna contra Gojo infectado parecia infinita. Eles estão exaustos, acabaram de sair de uma expansão de domínio mortal. Kenjaku cruza os dedos e observa com total calma como se tudo estivesse indo exatamente como ele havia previsto, e começa a dizer que duvida que o Gojo consiga ver do jeito que ele está agora. Se a sua suposição estiver certa, nesse momento o Gojo não consegue ver nada, pois ele foi capaz de desencadear 4 vazios infinitos em uma única noite sem descanso. Se fosse o seu corpo normal sem estar na forma infectado, ele já estaria com seu cérebro e seu corpo todo morto. Por meio de uma configuração avançada, o golpe seguro do domínio de Sukuna foi ativado com um leve atraso, onde em uma fração de segundo começou o efeito do domínio. Isso explica que Sukuna armou seu domínio para que o golpe seguro ativasse com atraso, permitindo passar pelas defesas de Gojo. E mesmo esse pequeno instante foi suficiente para causar dano. A condição de infectado havia conseguido dar a Gojo a capacidade de suportar o desgaste de forma inumana. Assim ele conseguia ainda usar sua técnica ritual mesmo após a queda de um domínio. Depois de expandir 4 vezes seu domínio, a região frontal direita do cérebro do Satoru Gojo entrou em estado extremo de dano. Naquele exato instante, esse dano tornou impossível expandir novamente o que seria um quinto vazio infinito. Gojo já caiu e está infectado e desacordado. O vírus dentro dele assume o controle, usando seu cérebro para encontrar a solução perfeita para vencer. A solução é eliminar o inimigo diretamente. Kenjaku percebe que subestimou o vírus, achando que ele se apagaria com o colapso de Gojo. Só que o ritual continua no auge, e isso muda completamente o rumo da luta. No instante que ele começou a cair, 2 eventos começaram a acontecer simultaneamente, onde a técnica dos 3 grandes clãs movimento das pétalas caídas seria ativada em conjunto em uma produção máxima azul. Em combinação, o resultado era óbvio. Nos próximos instantes, um processo de destruição e reconstrução terá início no córtex frontal direito. Isso não apenas evitará o declínio futuro da performance do ritual amaldiçoado, mas também tornará possível expandir um domínio novamente. Satoru Gojo, completamente tomado pela infecção, já não é mais um feiticeiro, é uma arma autônoma, fria e programada apenas para eliminar ameaças. A consciência, os vínculos ou os afetos, todos foram silenciados pela praga amaldiçoada que dominou seu corpo e mente. Após isso, uma pequena batalha iria começar entre Gojo e Kenjaku. Kenjaku, utilizando o corpo de Suguru Geto, ataca com tudo. Sua técnica de ataque garantido está ativada. Ele tenta conter o monstro que um dia foi seu melhor amigo. A infecção está apostando tudo. Ela desativa temporariamente a defesa do domínio de Gojo para tentar segundos depois reconstruí-lo com ainda mais força. Kenjaku ativa sua técnica Womb Profusion, um domínio profano que concentra múltiplas maldições de nascimento, um espetáculo de criação amaldiçoada. O domínio de Kenjaku é completamente engolido, destruído pela força avassaladora da infecção que controla Gojo, sem sequer precisar expandir um novo domínio. A presença de Gojo em modo total foi suficiente para implodir a técnica. Com isso, Gojo solta sua técnica azul, destroçando Kenjaku. Mas mesmo diante de uma vitória absoluta, Gojo não reage, não reconhece o rosto de Suguru Geto, não mostra qualquer reação. Nada resta dentro daquele corpo além da infecção. Sukuna percebeu um detalhe no comportamento do corpo de Gojo, algo que muitos talvez não notariam. Ele deixa claro que entendeu o padrão da infecção. Quando o domínio de Gojo cai, o vírus entra em ação e destrói e reconstrói partes danificadas, como o cérebro, para reiniciar o ritual de ativação da técnica amaldiçoada. Ou seja, é um processo cíclico.
Toda vez que Gojo sofre dano cerebral, onde a técnica é controlada, o vírus repara, mas isso leva um tempo. Um feiticeiro comum usaria a técnica reversa de energia amaldiçoada para se curar rapidamente. Mas o vírus não tem essa capacidade. Ele só tem a cura natural, então é mais lento, e durante esse intervalo, Gojo perde o controle da sua técnica. Durante 570 segundos, pouco mais de 9 minutos, Gojo não poderá usar seu poder amaldiçoado, ou seja, ele está vulnerável. Sukuna está pronto para atacar Gojo infectado justamente nesse momento em que ele não possui mais a defesa do infinito. Enquanto isso, Yuta está acordando e tendo um conflito interno, tentando entender o que está acontecendo com ele. Ele está confuso e fraco, isso mostra que ele não reconhece sua situação atual e está com dificuldade de usar ou acessar seu poder. A única coisa que ele se lembra é que ele estava dentro do domínio do Gojo, mas conseguiu sair. Depois disso, ele não lembra mais de nada. E aí, quando finalmente ele abre os olhos, ele vê o Sukuna lutando com o Gojo. E foi aí que ele percebeu que estava nocauteado por no mínimo uns 45 minutos. Yuta está no limite de energia, já que está sem a Rika. Ele lembra das instruções dadas antes. Ele entraria primeiro, depois que Gojo, Sukuna e outros gastassem seus domínios. Ele percebe algo estranho. Talvez o Gojo infectado não esteja usando técnica alguma, o que causa estranhamento. Com todo e outros contendo a situação, Yuta entende que chegou a hora de agir. Ele entra com tudo, chamando de Tsukumo, o que sugere que ela pode ser uma peça-chave na estratégia final. Após isso, os sinais Brewerheads foram finalmente acionados, indicando ataques combinados ativados por aliados. Os infectados se aproveitaram desse momento de ativação para reaparecer de forma coordenada. A teoria do todo previa isso, que os inimigos não são apenas zumbis irracionais, mas têm inteligência coletiva. Todo e Tsukumo estão tentando entender e conter o comportamento coletivo dos infectados, enquanto lidam com perdas como o Gojo. Yuta enviou um sinal de troca, possivelmente porque perdeu o seu domínio. Todo percebe isso e alerta o grupo. Alguém reflete sobre o colapso do domínio do Gojo, notando que os infectados só apareceram com atraso que sugere manipulação. A equipe está desconectada e sob pressão, sem saber ao certo o que está guiando os infectados. O Hive Mind parece mais estratégico e inteligente do que o previsto. Gojo teve sua técnica Infinity Void esgotada, o que disparou um comportamento do vírus. A horda zumbi surge como uma defesa do próprio vírus tentando manter o corpo de Gojo vivo. Yuta sinalizou a troca exatamente nesse momento, uma jogada precisa. Todo é chamado para executar um plano, provavelmente com sincronia ou ataque surpresa. A guerra deixa de ser apenas física, agora envolve estratégia, tempo e manipulação da mente coletiva. De repente, Mahoraga retorna, não como uma invocação tradicional, mas como uma resposta automática do vírus. Ele é reativado como um escudo final, e o choque entre os personagens diz tudo. Eles não esperavam por isso, nem sabiam que isso ainda era possível. Mahoraga, o Shikigami que se adapta a qualquer técnica, representa um novo estágio da ameaça. Ele pode ter sido recriado, absorvido ou reconstruído pelo próprio vírus, o que eleva o perigo ao nível mais alto possível. E isso se torna um problema, o vírus adaptou ao corpo do Gojo e usou ele como a fonte de tudo. Ele pode controlar até mesmo os mortos-vivos. Gojo sente a presença de Megumi, o que indica que ele ainda está vivo de alguma forma, ou pelo menos sua alma ou energia ainda existe, mesmo com o corpo controlado. Todo não realiza a troca com Yuta, e isso é sinal de que algo o impediu, seja uma interferência externa, uma falha no plano, ou ele percebeu algo que os outros ainda não notaram. O cenário muda, sugerindo uma nova distorção causada pela fusão de técnica das sombras com o vírus. Essa página dá a entender que o Megumi pode estar preso dentro do Mahoraga ou ligado à própria consciência do vírus. O vírus não quer dominar o mundo, ele quer replicar o maior de todos. A criatura à frente deles é Gojo, mas não como conhecemos. É uma casca sem alma preenchida por instinto, memória e força bruta ao nível de um deus. E o mais assustador, ele não precisa de nada além disso. O plano de Yuta e Todo está ameaçado antes de começar. Megumi pode estar preso dentro do caos, Mahoraga já está em campo. E agora, o último atributo ao poder de Gojo surge como o chefe final. O Yuta começa uma batalha contra o Gojo e ele não aguenta muito, apanhava demais e nem sequer conseguia encostar nele direito. Ele acaba se perguntando onde está o Sukuna, que está carregando as suas técnicas e provavelmente vai usar algum plano. O Yuta segurou o Gojo por bastante tempo até ele receber um Black Flash no estômago, o derrubando muito fácil. Porém, o Sukuna já estava muito bem e estava prontinho para um terceiro round. Bom pessoal, eu vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que chegaram até o final. Essa U é muito boa e bem desenhada. Sem dúvidas é uma das melhores EUs que eu já falei aqui no canal.
principalmente sobre infecção. Comentem aqui embaixo que rumo essa história pode tomar, com o Gojo principalmente muito bufado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, isso me ajudaria bastante. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, beijo, tchau.